Hoje a gente vai falar sobre luciferianismo e caminho da mão esquerda. É, Vocês vão perceber que, de tabela, a gente vai falar sobre muitos tópicos além desses dois, mas esses são os principais. De início, eu quero falar um pouco sobre a necessidade da gente quebrar alguns dogmas quando a gente se insere nesse contexto do caminho da mão esquerda, porque existem uma série de informações que não convergem muito com a realidade, que são disseminadas sobre o caminho da mão esquerda, e é, isso acaba prejudicando, né, o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, atacando o caminho da mão esquerda de uma forma a afastar pessoas que têm ali um certo interesse pela área, mas acabam não se aprofundando por medo do que pode acontecer com elas, né? Então, a gente tem aí a possibilidade de várias pessoas se afastarem do caminho da mão esquerda porque ficaram com medo, né, de iniciar. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas, né, algumas questões que costumam aparecer, né? Se o caminho da mão esquerda é um caminho de autodeificação, então por que que quem não está no caminho da mão esquerda fala tanto sobre autodestruição? Vocês com certeza já escutaram, né, que o caminho da mão esquerda é um caminho que destrói as pessoas por dentro, que prejudica o desenvolvimento espiritual das pessoas, que no final das contas você vai ser vampirizado, isso e aquilo. É uma coisa relativamente comum da gente escutar por aí. Então, por que que se fala tanto de autodestruição? É por parte de pessoas que não fazem parte desse caminho, né? Alguém que está no caminho da mão esquerda dificilmente vai dizer isso para você. Bem, pessoal, isso acontece porque esse tipo de narrativa, esse tipo de visão de mundo parte de autores que são considerados autores importantes para o ocultismo ali no século XVI até o século XVIII. Então, eu estou falando de Eliphas Levi, eu estou falando de Helena Blavatsky, eu estou falando de ocultistas que escreveram ativamente sobre o caminho da mão esquerda e escreveram sempre fazendo uma associação negativa, né? E por que isso? Porque eles tinham uma visão um pouco mais purista a respeito do ocultismo, né? Quando a gente pega um livro da Helena Blavatsky, por exemplo, para ler, a gente percebe que, para ela, todo tipo de magia que vai resultar em algum benefício para você é vista como negativa, né? O ocultismo, para Helena Blavatsky, ele precisa ser para servir à humanidade. Então, olha que curioso, né? Muitos magistas que hoje são do caminho da mão direita, para Helena Blavatsky, são do caminho da mão esquerda, né? Porque eles fazem rituais para benefício próprio, né? Seja para eles ou seja para consulentes. Então, muito dessa percepção a respeito de ser vampirizado, né, de que não, o caminho da mão esquerda ele é um caminho destrutivo, parte desses ocultistas aí, que publicaram, né, ali e construíram seus trabalhos nesse período, e que no final das contas estão à parte do caminho da mão esquerda, né? Naturalmente, se você for atrás de autores do caminho da mão esquerda, eles não vão ter essa mesma percepção a respeito do caminho porque eles o conhecem, né? Bem, essa aqui é uma questão curiosa também, né? Se não existe inferno ou divindade superior, outras coisas relacionadas a isso no caminho da mão esquerda, por que que existe essa visão, né, de que os daimons vão te fazer mal, sem mais nem menos, eles vão te vampirizar e são criaturas perversas naturalmente e tal, né? Bem, pessoal, existe uma certa questão que a gente precisa tomar bastante cuidado quando entra no ocultismo, que é se afastar completamente dessa percepção de queda dos anjos, né? Da percepção de que existe o inferno, de que existe um Deus superior a todos os outros e que no final das contas, quando a gente se associa aos daimons, a gente está lidando com energias que podem ser prejudiciais, porque a natureza deles é assim ou é assada. Pessoal, a realidade é que essa percepção de que os daimons vão nos fazer mal, ela passa muito pela questão da demonização dos daimons. O que são os daimons no final das contas, né? Vocês já devem saber, daimon em grego vem da palavra espírito, então quando a gente fala kakodaimon seria espírito ali mais associado ao negativo, agatodaimon mais associado a um espírito positivo, né? Então daimon é um sinônimo para espírito, mas na prática, daimons, os que a gente conhece hoje como os 72 daimons de Salomão, são na verdade divindades, né? São divindades que foram cultuadas por muito tempo ao longo da história por diversos povos diferentes, conhecidos por nomes diferentes, né? E que com o passar do tempo, né, com a forçação de um monoteísmo e também muito por conta da interação entre o povo hebreu e o povo ali
mais associada ao zoroastrismo, acabou incorporando em suas práticas essa percepção do monoteísmo e fazendo com que essas outras divindades cultuadas por parte dessa população local fossem vistas como malignas, como demônios, né? Isso não é um fenômeno isolado, pessoal. Isso também tem uma relação direta com como a política acabou se adaptando, né? Havia uma tendência de concentração de poder na mão de sacerdotes, do Estado, de pessoas que tinham muito dinheiro. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que o monoteísmo ele é assim uma mão na roda, por exemplo, para uma monarquia absolutista. Porque, por que, que o catolicismo tem uma relação tão próxima com a monarquia absolutista? Porque no final das contas você pode definir que aquele rei está lá porque Deus quer que ele esteja lá. E as pessoas não podem questionar isso. Então, quando a gente começa a observar que os efeitos dessa demonização continuam até hoje, a percepção de que Gremory, de que Paimon, de que András são, sabe, demônios, sim, são anjos caídos, não evoluíam no final das contas. As pessoas não se aprofundaram o suficiente quando falam esse tipo de coisa para perceber que foi um processo de demonização histórica, muito também levando em conta a necessidade, né, das pessoas e a vontade das pessoas de ganharem cada vez mais em cima disso e concentrarem cada vez mais poder na mão de poucas pessoas, né? Outra questão interessante também, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vocês estão me escutando bem, né, gente? Tudo certo? Reaçãozinha. Eu espero não estar com nenhum problema de áudio. Se vocês puderem mandar uma reação, perfeito. Tá. Pois bem, né? Opa, estávamos aqui. Então, pessoal, por que que tem esse alarmismo, né, em relação ao trabalho com energia densa e quando a gente fala sobre energia sutil não tem esse alarmismo tão grande, né? Por que que quando a gente fala de Gremory, de Paimon, né, de Daimons, existe essa histeria coletiva, né? Não, porque vão te vampirizar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E quando a gente fala do trabalho com o anjo, por exemplo, aí tá tudo bem, aí tá certo, aí não tem problema, aí você pode fazer tudo despreocupado, né? Qual é a diferença entre energia sutil e energia densa? Pessoal, é uma questão de percepção, né? É, a gente pode fazer uma analogia de que energia densa está muito mais próxima de algo concreto, né, que a gente pode tocar, como esse mouse, por exemplo, e energia sutil está muito mais distante da gente, né? Passa a ser uma coisa muito metafísica, né? É uma coisa mais energética, puramente, né? Então a diferença prática é essa, é como se os daimons eles estivessem mais próximos da matéria do que os anjos. E ainda assim, veja, é uma percepção com base em um ponto de vista. E qual é o ponto de vista, no final das contas, né? De que os anjos são energia sutil e os daimons são energia densa. E por que que existe, né, no final das contas, todo esse alarmismo, toda essa preocupação? Bem, porque os anjos partem da autoridade de uma divindade que, ao longo das eras, passou por um longo processo de envolvimento com a colonização, né, de diversos países, de imposição forçada da religião monoteísta. Então, os anjos, eles automaticamente estão associados a essa máscara deífica, né, de Adonai, que anteriormente era conhecido como culto a Yahweh, que essencialmente ao longo da história, uma divindade mais associada ao belicismo, né, e às guerras. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa parte da história e de como esse processo de transição de divindade se deu, eu recomendo o trabalho tanto da Angela Natel quanto do André Chivitarese, que vão se aprofundar nisso. E a gente percebe que, assim, é uma questão muito cultural, né? Aqui, particularmente, a gente está falando de um país que passou por séculos, né, de colonização, e é natural que o cristianismo seja bem visto, que a maior parte da população seja cristã, e que quando a gente fala de um anjo, existe uma simpatia natural das pessoas em relação a isso. Veja, eu não estou dizendo que os anjos são ruins nem nada do tipo, eu estou dizendo que existe claramente dois pesos e duas medidas quando a gente vai falar de um anjo e quando a gente vai falar de um daimon. E isso acontece por conta dessa influência cultural. Curiosamente, eu quero convidar vocês a depois da aula darem uma verificada na oração de 21 dias do Arcanjo Miguel e nos relatos que as pessoas trazem do que aconteceu com elas depois de fazer essa oração. E tirem suas próprias conclusões, tá?
a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, algumas pessoas que eu conheço fizeram, eu já li muitos relatos sobre isso, né, e tem essa fama de ser uma limpeza com água sanitária na sua casa, né, que limpa tudo e afasta tudo que é indesejado da sua vida, e você vê, assim, pessoas romantizando perder um emprego, perder um relacionamento, perder contato com a família, e aí você começa a observar assim, tá, então tudo isso era realmente para ser afastado de você, você está se isolando cada vez mais de tudo que está ao seu redor, não tinha outra forma de resolver isso, não tinha uma forma de conciliar o que você está fazendo e melhorar como sujeito, melhorar a sua vida ao seu redor, sem precisar se isolar tanto? Por quê? Porque se vocês lerem a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, vocês vão perceber que é nada mais nada menos do que uma aproximação, um contato direto com Adonai. Você está se vinculando àquela energia e querendo se afastar de todas as outras. Então você está se isolando. É um trabalho que o pessoal que quer fazer uma limpeza mais profunda costuma fazer. Eu recomendo a leitura, né, dessa oração de 21 dias e a leitura dos relatos do pessoal que já fez, para tirarem suas conclusões sobre isso. E bem, eu deixei essa aqui para o final, né? Por que o batismo é bem visto, mas uma iniciação ou pacto no caminho da mão esquerda é mal visto? Eu já quero tirar um elefante da sala e dizer para vocês que pacto nada mais é do que um sinônimo para acordo. Né? Quando o magista cerimonial, seja ele de mão esquerda ou de mão direita, faz um acordo com o dama, ele está fazendo um pacto. Pacto é nada mais é do que um acordo. É isso. A questão é que pacto, né, a palavra, ela tem um peso muito grande por conta do romance de um autor chamado Goethe, né, chamado Fausto, na qual o personagem principal é o Fausto, né, e conta a história de uma pessoa que se corrompeu, né, por conta de muito dinheiro e tal, e acabou perdendo ali o ritmo das coisas. Então, existe no imaginário popular essa percepção de que quando você inicia no luciferianismo, da noite para o dia você vai ficar trilionário, as coisas vão ser muito facilitadas para você, e que você trocou sua alma por isso. Na realidade, pessoal, essa história de trocar alma por dinheiro ou qualquer coisa assim não vale de absolutamente nada, né? A gente que estuda ocultismo há mais tempo sabe que isso é motivo de piada interna, né? O pacto no caminho da mão esquerda ele é mal visto porque, de novo, nós estamos falando de entidades demonizadas ao longo da história, né? Então, o batismo em uma religião que é mais tradicional no nosso país, ele é motivo de comemoração, é festa nos céus, é isso, é aquilo, mas um pacto com Lúcifer, né, que nada mais é um compromisso, né, de você viver de acordo ali com os princípios básicos do luciferianismo, de você se identificar com o luciferianismo, com o satanismo, ou seja lá, a vertente do caminho da mão esquerda na qual você se identifica, acaba sendo uma coisa negativa, né? A pessoa acaba se afastando da família, acaba sendo ali, poxa, tá, a pessoa ali tem pacto com o diabo, né? O pessoal até faz mistura entre Lúcifer e o diabo, que são duas coisas completamente diferentes. Então, realmente existe esse peso, né? Em relação ao pacto, e ele vem de todo esse contexto que eu falei um pouco sobre aqui. Pois bem, então o que é o luciferianismo no final das contas, né? Eu coloquei essa foto aqui, a referência à série Lúcifer, porque eu tentei assistir essa série, assisti por 2 temporadas e alguma coisa, eu não consegui continuar porque simplesmente é terrível essa série. Mas o luciferianismo, no final das contas, é uma busca constante aí de autonomia, de conhecimento e de sabedoria também, né? Não é uma adoração ao diabo, pessoal. O diabo é uma invenção mais contemporânea, mais moderna, né? Na verdade, contemporânea é muito recente. É uma invenção moderna. Tanto é que, se vocês estudarem o judaísmo, vocês vão ver que os judeus eles não acreditam em um diabo, né? Eles acreditam que existe um anjo, né? Que serve a divindade maior que eles cultuam, que tem como função anotar todos os pecados ou todas as falhas da humanidade para prestar contas à divindade superior deles. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com o luciferianismo. É uma figura que acaba sendo ali um mero funcionário, né, na divindade deles. E quando a gente fala de luciferianismo, a gente está falando de liberdade, né, de questionamento de autoridades superiores, e a gente vai falar mais para frente sobre Prometeu, até pagar o pato por questionar essas verdades absolutas, né? Então, não tem absolutamente nada a ver, né? O diabo é uma coisa mais recente na história do cristianismo e nada tem a ver com o luciferianismo. O foco como eu no centro, então, bom, então eu não vou poder ser benevolente com as pessoas, eu não vou poder ajudar as pessoas, claro que você pode, desde que você esteja bem com você mesmo, né? A prioridade é você, sempre lembrando que se você não estiver bem, é muito mais difícil você ajudar outras pessoas. E no luciferianismo a gente traz o eu como centro, deixando um pouco de lado aquele raciocínio da Helena Blavatsky de que, olha, não, porque o ocultismo ele é para o benefício da humanidade. Se o teu trabalho não foi para o bem da humanidade, você está fazendo errado. Não, a gente não acredita nisso, a gente está no caminho da mão esquerda.
o seu trabalho na espiritualidade, no ocultismo, ele pode ser para você sim, não tem nenhum problema com isso, tá? E a busca incessante por conhecimento e liberdade. O luciferianismo tem uma relação visceral com a questão do conhecimento e com a liberdade. Então, geralmente, pessoas que se interessam por luciferianismo são, via de regra, usando um termo aqui mais coloquial, são pessoas nerds, né, que gostam de ir atrás de conhecimento. Prometeus, né? Qual é a história de Prometeu? Prometeu é um titã, pessoal, que desafiou a autoridade dos deuses do Olimpo, né? Porque ele percebeu que os deuses do Olimpo quisessem, né, que a humanidade seguissem esses deuses cegamente, né? E Prometeu percebeu que a humanidade tinha a possibilidade de se desenvolver com mais velocidade, se ela recebesse um certo auxílio dos deuses. Mas de alguma forma esses deuses não queriam isso, porque queriam a humanidade submissa a eles, né? O que Prometeu faz, né? Ele rouba o fogo sagrado, né, dos deuses. Esse fogo, no luciferianismo, a gente vai interpretar como conhecimento, né? Outras culturas vão associar simplesmente com conhecimentos ali de transição das eras, né? E aí, poxa, tem a questão da idade da pedra, né? Da idade, as pessoas vão dividindo, né, por elementos. Aqui no luciferianismo a gente fala que esse fogo é o conhecimento, né? A capacidade de não abaixar a cabeça para tudo que a gente está escutando e começar a se questionar um pouco mais se faz sentido ou não, né? Então, Prometeu, ele foi corajoso de desafiar a autoridade das divindades do Olimpo, né? Ele tem a punição por ter trazido essa luz do conhecimento à humanidade, e a punição dele é ficar acorrentado, né, a uma pedra, e nessa pedra diariamente uma ave come o fígado dele, né, esse fígado se regenera no final do dia e diariamente a ave volta, come o fígado dele até o final, o fígado se regenera, isso. Uma curiosidade, depois de um certo espaço de tempo, se eu não me engano, Zeus, né, vai até Prometeu e pergunta se ele volta atrás no posicionamento dele para que ele seja solto, né, dessa pedra, né, assim fazendo com que ele se desconectasse um pouco mais da humanidade. E ele resolve não aceitar a proposta de Zeus e se manter nessa punição por mais tempo. Então, esse aqui, pessoal, é um dos pilares do luciferianismo. Né? É a questão de trazer o conhecimento, um conhecimento que é considerado como proibido, mas que vai contribuir, né, para o seu crescimento, para o crescimento das pessoas ao seu redor, eventualmente, independentemente das consequências disso. Né? Mesmo que isso resulte, né, em uma punição, em algo que seja prejudicial para você. Né? E o arquétipo do desafiador, né, e do portador da luz. Então, vem essa questão do portador da luz, né, como alguém que traz esse conhecimento para a humanidade. Pessoal, sempre lembrando que essa questão da punição não é uma punição da humanidade, tá? É uma punição das divindades, né, que ficam insatisfeitas com a humanidade ter acesso a certos conhecimentos que não deveria ter. Né? Esse ponto ele é muito importante para vocês fazerem uma conexão, por exemplo, com algumas linhas, né, do gnosticismo que vão associar Jesus a Lúcifer. Bastante cuidado com isso, tá? Quando a gente fala de questionamento de autoridades e tal, a gente está falando de um questionamento de uma autoridade divina, não de um questionamento de uma autoridade humana. Porque se a gente estiver falando de questionamento de autoridade humana, todo tipo de figura humana que viveu e que questionou um sistema vigente ou alguma autoridade pode ser considerada como Lúcifer. E se tudo é Lúcifer, nada é Lúcifer, por lógica, né? Aqui, eu vou falar um pouco também sobre Apolo e Hélio. Tem essa foto aqui de Apolo e Urânio, né? Apolo, apesar de ser uma divindade muito associada à beleza, curiosidades, né? A arte, a música e tudo mais, né? Tem todo esse ar aí de seduzência, né? Apolo ele teve uma série de problemas aí na vida amorosa dele. E Urânia foi uma das poucas ocasiões em que isso foi positivo para ele, né? Que a relação foi positiva para ele, para os dois, né? No final das contas. Então, Apolo, né? Considerado como o deus da razão, da arte, da iluminação. Percebem, pessoal, aqui um pouco das virtudes venusianas, barras solares, né? O Hélio, que é a personificação do deus Sol, está muito associado também à questão da caça, né? O Hélio ele é um deus mais associado à caça também, além de ser a personificação do deus Sol. E o luciferianismo tem também essa relação muito forte com aspectos venusianos e aspectos solares. Quando a gente fala sobre culto a Lúcifer, a gente está falando de um culto venusiano barra solar.
né, de correspondências a isso, né? Então, são sempre atribuições associadas à questão do conhecimento, da criatividade, da beleza, da arte, do sexo e por aí vai, né? Existe até uma curiosidade também em relação à diferença, né, de modos de vida, né, que tem o apolíneo e o dionisíaco. E o apolíneo ele seria um estilo mais racional, né, mais esclarecido ali, que preza um pouco mais pelo ceticismo e tudo mais, e o dionisíaco é mais da experiência, né, das festas e da existência em si. E isso pode criar na gente a percepção de que, poxa, então no final das contas o luciferianismo ele vai prezar muito mais pela razão, mas ao mesmo tempo existe um ar de culto à beleza as festas, a arte e tal. Dá para conciliar os dois, não precisa ser uma coisa só ou outra coisa só. O luciferianismo dá essa liberdade para a gente, né? Esses conceitos eles são muito mais para a gente encaixar certas filosofias em um campo ou em outro campo e facilitar a nossa compreensão, tá? Mas no luciferianismo, vocês não precisam ficar bitolados assim, nossa, caramba, eu estou muito dionisíaco essa semana, cara, eu preciso voltar aqui pro foco apolíneo. Não precisa pilhar com isso, entendeu? E tem a questão do portador da aurora, né? De Eósforo e Ésfero, né? Eósforo sendo ali o início, né, do dia, quando Vênus aparece ao céu antes do Sol, e Fósforo, quando Vênus aparece, o pôr do Sol, né, na verdade, o fósforo, né? E os dois se unem posteriormente, né? Eram dois seres à parte, mais tarde eles se unem culturalmente e se tornam fósforos, inclusive no Apoteose, que é um dos livros que eu vou recomendar no final, do Michael Ford, uma das máscaras deíficas que a gente cita na iniciação no luciferianismo é fósforos, e se eu não me engano o Ford tem uma ordem chamada Ordem de Fósforos, né? Então, de novo, essa analogia, né, com a luz, com o intelecto e com as virtudes venusianas. Deixa eu voltar aqui, ver se tem alguém querendo entrar, se está tudo certo. Está tudo certo por aqui. Bom, então vamos falar um pouco mais a fundo assim sobre Caminho da Mão Esquerda, porque eu falei no início, né, sobre uma série de interpretações, de informações que não são tão reais assim sobre esse caminho, né? Vamos falar sobre de onde ele veio, quando ele ganha um significado novo aqui, né? Pessoal, o caminho da mão esquerda ele é originalmente ali no Oriente, né? Então ele vem do yoga, né? E no yoga é chamado de Vama Marga. E o que é Vama Marga? São uso de práticas tabu para transcender o dualismo. Vamos, você está falando do quê? No Tantra, pessoal, tem duas linhas, né? Tem uma linha mais associada ao caminho da mão direita e outra associada ao caminho da mão esquerda, né? A linha do yoga associada ao caminho da mão direita vai prezar pelo ascetismo, né? Por você ali fazer retenção, né? Por você ali evitar fazer certas coisas para alcançar um certo estágio de iluminação. Né? Então eles acreditavam que se você fizer abstinência, isso vai ser positivo para o seu desenvolvimento espiritual. No caminho da mão esquerda não é assim. A gente integra, né, toda a nossa vida, inclusive a nossa vida material, na espiritualidade, porque a gente acredita que isso também pode nos conectar à espiritualidade. Então veja, não é como se um fosse ruim e o outro fosse bom. Os dois, eles têm um objetivo em comum, alcançar um certo estado de espiritualidade. Se eu não me engano, eles chamam de samadhi, né? E no caminho da mão esquerda, questões naturais e materiais não são vistas com negatividade, né? Não, eu não preciso me abster, por exemplo, de comer alguma coisa que eu gosto, não preciso me abster, por exemplo, de fazer sexo para alcançar certos objetivos espiritualmente, muito pelo contrário, eu posso integrar tudo isso nas minhas práticas, eu posso integrar tudo isso na minha vida de modo a alcançar uma conexão com a espiritualidade satisfatória para mim, né? Então, a raiz está aí, né? Percebam a diferença, pessoal. Quando a gente traz para cá e transforma um caminho da mão esquerda numa coisa má por natureza, uma coisa negativa por natureza, sendo que não tem nada a ver nem com a essência, né? Inclusive alguns autores que eu citei anteriormente, né? O Levi e a Blavatsky, que eles sabiam disso, mas mesmo assim eles associavam o caminho da mão esquerda com algo negativo, né? Por que será, né? Aí, né, tirem suas conclusões por conta própria. O ocultismo ocidental, quando a gente vem mais para cá, né, ele é foco muito mais forte ali na vontade pessoal, né, no nosso poder pessoal também, passa a ser uma visão mais materialista da coisa e deixando de lado a parte do Tantra, né, e do Yoga. Por que isso acontece? Bem,
Existem vários fatores para isso, né? Mas eu diria que os principais são o contexto sociocultural que a gente tem, né? Enquanto lá a gente tem a questão do yoga, né, da meditação, da conexão com a espiritualidade muito mais conectada com o dia a dia, com a vida das pessoas, do lado de cá houve uma certa separação entre os dois, né? Então, ou você era muito conectado com a espiritualidade ou muito afastado, né? Tanto é que é, quando as pessoas falam sobre espiritualidade, né, associam pessoas espiritualizadas a pessoas completamente à parte da sociedade, né, em topo de montanha, meditando, aqueles estereótipos que a gente sabe que, no final das contas, não representam muito a realidade, né? É claro que uma pessoa meditando no topo de uma montanha pode estar espiritualizada, né, claramente, mas não significa que uma pessoa que está vivendo a sua vida no dia a dia e consegue integrar práticas da sua espiritualidade no seu dia a dia, também não esteja espiritualizada, né? Então, tem também uma forte influência de como a sociedade funciona, né, do lado de cá. Então, tem uma forte influência do sistema capitalista, né, da questão do individualismo, né, do cada um por si, né, do pessoal que leu aí A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado do Engels vai ter uma visão um pouco mais profunda em relação a isso. Eu recomendo esse livro. E qual é o conceito-chave, né? O que vai unir essas duas coisas, né? Os dois vão se opor a uma norma, né, a uma verdade absoluta para alcançar uma satisfação pessoal e os seus objetivos, né? Do lado de cá, a gente não vê sentido em abstinência do nada. A gente não vê sentido em se afastar de coisas que satisfazem a gente do nada, só na expectativa de ganhar alguma coisa positiva depois. Não. Se a gente está vivendo agora, se eu respiro agora, se eu como agora, se eu sinto agora, se eu vejo agora, se eu estou dando essa palestra para vocês aqui agora, significa que isso aqui tem um certo valor, né? Tudo que vem depois disso, eu não sei como vai ser. Nenhum de nós sabe como vai ser. Então a gente está tudo na base do confia, né? O que a gente sabe, o que a gente sente é o aqui e agora. O que vem depois é na base do confia. E curiosamente, né? Curiosamente, existe uma demonização do aqui e agora. No final das contas, quando a gente vai afunilando as coisas e chegando nesse raciocínio, né, de que o caminho da mão esquerda acaba sendo mal visto e demonizado por algumas pessoas. Pois bem, né? O caminho da mão esquerda tem o foco na deificação do eu. Então, pessoal, muito cuidado com essa questão de autodestruição, né? Se você pensa em autodeificação, ou seja, você buscar se tornar, né, a sua própria divindade, não faz sentido a gente pensar em autodestruição, não faz sentido a gente pensar em alguém que tem um vício ali que não consegue superar, não faz sentido a gente pensar em uma pessoa que não tem autocontrole, não faz o menor sentido, né? A autodeificação, ela passa por um processo de aprimoramento pessoal. E se passa pelo aprimoramento pessoal, não faz sentido, de novo, a gente pensar que o caminho da mão esquerda destrói as pessoas por dentro. É justo o contrário, a gente está preocupado em se aprimorar como ser humano, né, diariamente. A questão é como a gente vai fazer isso, né? Então, quando eu falo que a vida é o seu templo e o seu altar, é, é incorporar a filosofia do caminho da mão esquerda no nosso dia a dia, é começar a sentir mais prazer fazendo atividades que a gente precisa fazer ao longo do dia, que estão muito associadas à nossa vida material, é começar a desconectar essa relação com a espiritualidade vertical. O que é uma interação vertical com a espiritualidade? É a pessoa que eventualmente sai da igreja e começa a estudar o caminho da mão esquerda e começa a querer fazer, por exemplo, orações para Daimons ou orações para Lúcifer, né? Isso é uma interação completamente vertical, né? Poxa, a prioridade aqui é você aprimorar a sua própria vida. Então, você vai contar com a ajuda dos Daimons para fazer isso? Beleza, conte com a ajuda deles. Mas não se esqueça de que a prioridade é você fazer o que você precisa fazer. E isso é muito forte no caminho da mão esquerda, né? Não tem essa questão de pedir, né, e o Daimon vai lá te atender porque é isso, sabe? É uma interação ali de culto vertical. Não é assim que funciona, né? É um acordo. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, né? E vocês definem isso durante o ritual, né? E a vontade é a lei suprema, né? Lembrando que aqui eu estou falando de vontade com V maiúscula, não é assim aquela vontade momentânea de, sei lá, comer um sanduíche no final de semana, né? Eu estou falando mais sobre é, quais são os seus principais objetivos, né, naquele momento. Deixa eu voltar aqui, ver se está tudo certo. Tudo certo.
Pois bem, eu fiz uma distinção também entre caminho da mão esquerda e caminho da mão direita. É uma distinção bem generalista, tá? É, colocar o problema do trolley aqui embaixo, né? É, e aqui no caminho da mão direita, a gente tem como foco a união com o divino, né? A gente vai se unir com algo maior do que nós mesmos, né? Vamos nos unir com a divindade, vamos nos unir com Deus, né? Com algo que não faz parte do que nós somos hoje, mas que a gente vai evoluindo para chegar nesse estágio e, né, abandonar a nossa individualidade. Inclusive, a Helena Blavatsky, em um livro dela chamado Ocultismo Prático, vai dizer que quando você começa no ocultismo, você tem que abandonar toda e qualquer noção de egoísmo que você tem. Então, esse é o tom da conversa. Abandone, né, a sua individualidade, abandone as suas vontades, para que assim você seja totalmente benevolente e você se una com a divindade maior a você. No caminho da mão esquerda, a gente não acredita nisso. A gente acredita na individualidade e na autodeificação, né? No autoaprimoramento. Né? Então, poxa, eu não vou abdicar das minhas vontades. Eu não vou sacrificar o que eu quero fazer agora porque eu vou ter uma suposta recompensa no futuro. Não, eu vou fazer o que eu quero fazer agora porque isso vai contribuir para o meu autoaprimoramento, isso vai contribuir para a melhoria da minha própria vida, sempre ressaltando o bom senso, né? A moralidade, né? No caminho da mão direita, a gente tem um apelo a certos códigos universais, né, de bom senso ali, não é nem bom senso, né, mas é senso comum, né, coisas que são vistas como positivas e outras que são vistas como negativas, como, por exemplo, a percepção de casamento, né, questões de saúde pública, como é a questão do aborto, por exemplo, né, são geralmente muito duais, né? Ou uma coisa é boa ou ela é ruim, as pessoas geralmente analisam com base nessa dualidade. No caminho da mão esquerda, a gente tem total capacidade de ir definindo ponto a ponto o que faz sentido para a gente e o que não faz. Então a gente vai construindo filosoficamente os conceitos ali de moralidade e de ética, mas de acordo com o que faz sentido para a gente. De novo, eu quero falar sobre o bom senso e dizer que gente, isso não é uma liberação para sair por aí cometendo crimes, né? Nós vivemos em uma sociedade, né? E claro que quando você, por exemplo, comete um crime, você está sujeito a pagar por isso, a ficar preso ou a ter, né, eventuais problemas com isso. E isso vai render em uma situação prejudicial para você. Então, de novo, o rolê aqui não é autodestruição, né? Passa muito distante disso. Né? A restrição da sua liberdade é uma coisa que não é positiva para você. Então, a gente não está almejando isso aqui, a gente está falando aqui de moralidade, de ética, de uma forma mais fina, de uma forma mais sutil. Né? Por exemplo, eu vou falar sobre o problema do trolley aqui embaixo. Né? O objetivo do caminho da mão direita é a união com algo maior. O objetivo do caminho da mão esquerda é o fortalecimento da sua individualidade, né? E aí entra a questão da chama negra, que algumas pessoas vão falar, outros vão chamar de ignis daimonos, ou ignis daimônicos, né? Que é como se fosse essa essência interna, né? Que nós vamos buscando fortalecer quando a gente se aprofunda no caminho da mão esquerda. Aqui eu trouxe o problema do trolley, né? Provavelmente alguns de vocês já conhecem. E ele consiste no seguinte: esse trem ele está vindo aqui em alta velocidade, né? E se você não puxar a alavanca, ele passa direto e vai passar por cima de 5 pessoas. Mas se você puxar a alavanca, ele vai dobrar e passar por cima de apenas uma pessoa. O exercício do trolley, por mais que ele virou meme, né, em vários momentos, ele é bem conhecido por quem estuda ética, né? Não existe resposta certa para isso, né? Até porque provavelmente parte de vocês vão falar, não, eu puxaria a alavanca porque aí eu salvaria 5 pessoas. Outros vão pensar, eu não puxaria a alavanca porque se eu puxar a alavanca, por mais que eu esteja salvando 5 pessoas, eu estou ativamente matando uma pessoa. E aí, né, são raciocínios que a gente vai discutindo, né, essa questão. Mas a realidade é que não existe resposta certa, né, para esse problema. Ele é muito mais para a gente refletir a respeito das nossas decisões, a respeito de como a gente encara a questão da ética e da moral, né? Você é uma pessoa mais utilitária, né? Você é uma pessoa ali que está mais associada à ética de Kant, né? Você, poxa, é mais aficionado ali com Nietzsche e por aí vai, né? O luciferianismo, ele pede também que a gente se aprofunde nesses assuntos e perceba quais são as raízes dos nossos pensamentos e construa em cima disso de uma forma bastante sólida, né?
E aqui eu trouxe alguns ícones do caminho da mão esquerda. A gente tem Arimã aqui, é considerado, né, o espírito da anticriação, do conhecimento proibido. Arimã aparece na forma de um dragão em alguns momentos, né, e ele é muito associado, né, à mitologia árabe, né, e ao zoroastrismo, né. No zoroastrismo existem duas divindades maiores ali, né, que é Arimã e Ahura Mazda. Ahura Mazda é considerado como o criador de todas as coisas, um ser benevolente, um ser positivo, né? E Arimã ser negativo, extremamente destrutivo e etc, né? Isso quando a gente fala do zoroastrismo após a influência de Zoroastro, que era um profeta, né, do zoroastrismo. Antes disso, essa mesma religião imaginava a dinâmica entre Ahura Mazda e Arimã de uma forma mais equilibrada. Então, Arimã ele não era mal por natureza, não era assim, ele era apenas uma parte integrante da nossa realidade, né? Poxa, a destruição faz parte da nossa realidade, né? Algumas pessoas, inclusive, cultuavam devas, né? Que são seres ali associados a Arimã, né? Que trabalham em conjunto com Arimã. E com o passar do tempo, com a influência, né, do monoteísmo e com a vinda do zoroastrismo, isso também tem um reflexo direto para uma transição de poder mais centralizada, né? Na época, Ariman deixa de ser uma parte fundamental da realidade e passa a ser visto como um ser essencialmente negativo, né? Como se fosse o que a gente conhece como o diabo hoje, para algumas religiões, né? Então, vocês podem até estar pensando, né? Poxa, mas tem muita similaridade. Pessoal, tem tanta similaridade que no zoroastrismo também existe a figura de um Messias, né? Que voltaria e traria a harmonia de volta às coisas e derrotaria Ariman, né? Aí a gente tem uma noção é, parecida, né, com o que a gente tem de Apocalipse aí no cristianismo, e essa correlação ela não é coincidência, né, ela é fruto do contato entre o povo persa e o povo hebreu, né, e esse contato gerou uma mescla entre as duas religiões. Infelizmente, a gente não aprende isso no ensino religioso da escola, a gente não aprende isso em lugar nenhum, via de regra, a menos que você se aprofunde ou que você entre em uma universidade que vai falar sobre esse assunto abertamente, ou que você vá atrás de pessoas que tenham escrito a respeito desse assunto. Mas, mesmo a gente não sabendo disso, exerce forte influência em como a gente conhece as nossas religiões hoje, né? A gente tem Lúcifer, eu falei um pouco mais sobre ele, né, como portador da luz e da inteligência no caminho da mão esquerda. E a gente tem Tiamat, né? Tiamat, ela é como se fosse a deusa de todos os deuses, né? A mãe de todos os deuses, né? Inclusive, carinhosamente, alguns chamam de poderosa mãe dragão, né? Mãe de todos os deuses. Ela é muito associada ao Enumeli. O Enumeli é o mito de criação da Babilônia. A gente também cresce às vezes achando que, perdão, a gente às vezes até cresce achando que o Gênesis é a única mitologia de criação existente no mundo, mas tem o Enumeli, quem quiser ler, gente, eu super recomendo, é magnífico. E Tiamat, ela é, né, essa mãe da dragão que vai dar origem a diversas divindades, né? Inclusive algumas pessoas associam uma dessas divindades a Paimon. E, bem, existe uma batalha, né, no Enumeli, entre Tiamat e Marduk, que é uma das divindades que ela pariu, entre aspas, e ela perde essa batalha, né, para Marduk, e o sangue de um dos soldados de Tiamat, que é Kingo, é utilizado para fabricar, entre aspas, a humanidade, né? E por ser um sangue de um soldado de Tiamat, contém ali a capacidade da gente questionar, de novo, né, essas autoridades aí vistas como superiores, essa capacidade da gente se rebelar contra divindades autoritárias ou seres autoritários, pelo menos a gente deveria ter, algumas pessoas aparentemente não têm isso, mas percebam, né, assim, como é uma mitologia rica, né, para a gente analisar e tudo mais. Inclusive, eu estou me esquecendo de algum detalhe, mas até o final da apresentação eu devo me lembrar sobre isso. Bom, né, e por que que existe essa relação, né? Dá para a gente fazer essa relação entre o luciferianismo e o caminho da mão esquerda? Porque o luciferianismo é uma expressão ocidental do caminho da mão esquerda, né? É até estranho falar a expressão ocidental, porque eu falei de Apolo aqui, eu falei de é, eu falei do Deus Hélio, né, eu falei de Prometeu. Será que não existe nenhuma referência, né, oriental a Lúcifer? Com certeza existe, né, mas eu
coloco o luciferianismo de uma visão mais contemporânea, né, do luciferianismo. Então eu vou falar de autores que não vão mais falar sobre, por exemplo, o culto a Apolo ou o culto ao deus Hélio, vão falar sobre luciferianismo. Aí é uma questão mais recente, então é uma expressão do caminho da mão esquerda. Não é a única, né? A gente tem o satanismo, dentro do satanismo tem o satanismo moderno, tem o satanismo teísta, tem o satanismo anticósmico, até dentro do luciferianismo também a gente tem o luciferianismo teísta, tem o luciferianismo puramente filosófico, né, que são pessoas que vão se apegar à mitologia do luciferianismo, mas não vão acreditar em Lúcifer como um ser existente ontologicamente, né? O que é ontologicamente? É um ser em si mesmo, né? E por aí vai. Então, o luciferianismo é uma possibilidade, né, dentro do caminho da mão esquerda. Ambos vão buscar essa evolução pela própria individualidade, né? E a chama luciferiana é uma possível força motriz do caminho da mão esquerda. A chama luciferiana é o que eu tinha falado antes sobre chama negra, né? Ignis daimônicos, ou como preferirem chamar. Bom, aqui a gente tem o queridíssimo Homer Simpson, né? De autorresponsabilidade, eu entendo. Não sejam Homer Simpson. E qual é o resultado, né, do caminho da mão esquerda? A gente busca a responsabilidade total sobre nossa própria vida, né? Isso aqui, pessoal, é inegociável no caminho da mão esquerda. Dificilmente uma pessoa que está acostumada a terceirizar a culpa vai ter caminho com o caminho da mão esquerda. Por quê? Porque sem essa responsabilidade total, não existe autoaprimoramento na visão de alguém do caminho da mão esquerda. Então, a gente vê isso até virando motivo de meme, né? Poxa, meu namorado me traiu, ou minha namorada me traiu, colocou a culpa no diabo, né? Não, eu fiz uma besteira aqui, pô, foi o diabo, o pastor roubou a igreja e colocou a culpa no diabo. Então as pessoas, né, vivem procurando seres para colocar a culpa, né? Não, foi o espírito obsessor, foi o diabo, foi isso, foi aquilo, não. O caminho da mão esquerda puxa todas essas tentativas de terceirizar a responsabilidade e coloca você no centro dessa responsabilidade da sua própria vida, né? No sentido de que o que está sob o seu controle você precisa fazer o máximo que você puder para evitar que dê problema. Ah, bom, mas acontecem acidentes, acontece contratempos, acontece injustiça, com certeza acontecem injustiças, né? Ninguém está negando isso, mas o que está sob o seu controle, você precisa assumir responsabilidade total, né? A criação e adaptação de sistema, pessoal, sem dogmatismo aqui no caminho da mão esquerda, tá? Poxa, esse negócio de ler grimório e Ctrl+C, Ctrl+V, copiar exatamente o que a pessoa está fazendo e repetir no seu ritual, não cola aqui, que é um caminho de autoaprimoramento. Então, se você conseguir construir uma adaptação com fundamento, se você souber o que você está fazendo, está liberado, né? E o indivíduo como principal autoridade, né? Existe um certo pé atrás no caminho da mão esquerda com autoridades eclesiásticas, né? Então, bastante difícil, por exemplo, a gente pensar num conceito de mestre no caminho da mão esquerda, no conceito de alguém que vai verticalmente orientar você e dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Isso não é muito. Deixa eu dar uma verificada aqui. Assim, isso não é muito bem visto no caminho da mão esquerda, né? Principalmente porque se a gente quer autonomia, é meio difícil a gente pensar em você seguir uma pessoa cegamente, né? Uma pessoa que está meio que mandando ali em como você vai fazer as coisas. Claro que algumas pessoas, poxa, vão ter alguém como referência. É normal você ter alguém como referência, ter algum autor como referência. Poxa, às vezes você frequenta um lugar e esse lugar tem uma pessoa que vai te passar um conhecimento bacana, um direcionamento. Isso é uma coisa, né? São sugestões, são direcionamentos de alguém que tem mais experiência. Beleza. Outra coisa completamente diferente é a pessoa falar e você acatar de cabeça baixa como se fosse uma verdade absoluta. Isso não é bem visto no caminho na mão esquerda. E eu acrescento que isso não é positivo para a sua vida como um todo. Bom, essas aqui são algumas das referências que eu usei para preparar, né, a aula. Não estão todas aqui, algumas eu só falei em voz alta. E essas artes ao fundo, pessoal, são artes do Austin Osman Spare, tá? O Spare, ele é, assim, um dos patriarcas, ou o patriarca, né, da magia do caos. Ele engatinhou para que o Peter Carroll ocorresse. Sou bastante fã do trabalho do Spare, conheço a história dele, e assim, é um dos ocultistas que eu mais admiro na história do ocultismo, porque eu considero o Spare um ícone do caminho da mão esquerda, né? Ele foi um dos primeiros, assim, a simplesmente usar a magia para os objetivos dele. Ele usava magia para vender quadro e depois ir para as festas à noite, pegar quem ele queria.
E ele fazia isso e falando, não, eu vou usar magia para isso mesmo, porque é o que eu quero fazer. Né? Ele teve até uma interação com o Crowley ali, os dois não se bateram muito bem, porque o Crowley via na magia uma possibilidade de entrar em contato com o Sagrado Anjo Guardião. Né? Ele achava que a magia era para isso. O Crowley não o Sperry ele não concordava tanto com isso. Né? Ele fazia magia porque ele queria fazer naquele momento. Né? Pessoal, eu vou agora abrir para as perguntas, né, e para os comentários ou trocas de experiência com vocês, para saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa da trajetória de vocês no caminho da mão esquerda, ou comentar alguma coisa da apresentação que vocês ficaram em dúvida ou quiserem acrescentar algo mais, sintam-se à vontade.